Olá, vamos voltar aqui, né, ao nosso segundo vídeo sobre essa sociedade açucareira. Né? A sociedade açucareira, ela tem uma divisão social muito simples. Né? No topo da pirâmide social, né, que mandava, nós tínhamos o grande senhor do engenho, e normalmente era um homem, é o chamado homens bons. Né? Ele era branco, ele era europeu, ele era católico, né, e dono de terras. Esses homens eram responsáveis praticamente por todo o comando, né, da região. Eles eram os senhores de todos e também os políticos, né, que organizavam politicamente a região nas câmaras, né, nas câmaras municipais. Esses homens tinham um poder sobre outros homens e principalmente poderes sobre a sua família. Né? É comum a gente ver um quadro de Debré, onde mostra lá esse senhor, né, esse patriarca à frente da sua família. Atrás dele, né, você vê a esposa, os filhos, depois vem os escravos e assim por diante. Né? Uma boa caracterização dessa organização social na sociedade açucareira, uma sociedade que não tinha muita mobilidade social, né? Porque você tinha ali abaixo desse aristocrata, você tem os pequenos donos de terras, né? Comerciantes, carpinteiros, né? Boiadeiros, pequenos pecuaristas, né? E abaixo dele você tinha os escravos. Então, dificilmente alguém mudava essa estrutura, e principalmente os escravos ou a sociedade mais pobre, a sociedade camponesa, que dificilmente sairia dessa posição social devido à estrutura que isso foi causada. Lembra que nós falamos sobre o plantation como um modelo, né, de organização dessa unidade produtiva, que é a terra. Né? Lembra disso. Né? O escritor Ciro Flammarion, né, Cardoso, esse escritor, ele vai criar uma coisa, ele vai falar sobre uma coisa chamada brecha camponesa, né? Que é, na verdade, uma brecha dentro do sistema plantation. Se o sistema plantation usava a grande propriedade, né, para produzir uma cultura com mão de obra escrava para o mercado externo, né, produzia para fora, dentro desse sistema havia pequenas porções de terras que era cedida pelo senhor de engenho aos seus escravos para que eles pudessem trabalhar essa terra e plantar e produzir alimentos nessa terra, o que complementava também, né, a comida, né, que o senhor de engenho dava para esse escravo. E muitas vezes o próprio senhor do engenho também comia desses produtos. Né? Esses produtos eram dados para eles como se fosse um imposto, e alguns até vendiam na cidade também esses produtos. É chamado de brecha justamente por causa disso, né? Porque é uma brecha dentro do sistema plantation extremamente importante, porque é daí que vai gerar talvez a economia interna. Né? Porque, embora o sistema fosse plantation, né, voltado para o mercado externo, também havia, né, um mercado interno que estava crescendo naquele momento, principalmente os mercados que fugiam, né, dessa produção, dessa monocultura exportadora, como por exemplo a pecuária, que não era feita no litoral e adentrava mais, né, ao Brasil, que vai facilitar até mesmo o alargamento das fronteiras brasileiras. E aí tem também as drogas do sertão, que até hoje são largamente utilizadas, né? As drogas do sertão, como o cacau, a pimenta do reino e todas as outras, né? O açaí e todas as outras coisas aí. E também o tabaco, né? O algodão, que também vai ser muito trabalhado, né, no Brasil, também como uma outra. A gente costuma falar sempre, né, de um ciclo. Né? A gente aprendeu a estudar história econômica do Brasil através de ciclos econômicos. Mas a gente usa essa palavra ciclo só para poder facilitar. Né? A gente sabe que não é. Quando a gente fala de ciclo do açúcar, é um círculo muito grande, né? Um ciclo enorme, porque até hoje o açúcar é importante para a economia no Brasil. A gente estuda o açúcar porque, nesse momento, ele forma essa sociedade açucareira e dá uma característica extremamente importante para essa sociedade. Mas isso não quer dizer que, quando der início ao ciclo, por exemplo, do ouro,
ouro que o açúcar deixa de ser produzido. Não, não é bem assim. No ciclo do café ainda teremos ouro, ainda teremos açúcar. Hoje, por exemplo, né, uma economia mista, tanto o açúcar como o café e o ouro ainda são coisas existentes no nosso país, principalmente o café e o ouro e o açúcar, né, que move bastante a nossa economia. Né? Então, a gente usa a palavra ciclo, né, mas na verdade não é uma palavra adequada para se entender. Ela foi usada no seu início para facilitar esse entendimento, porque cada período desse muda um pouco a estrutura do Brasil, muda as relações econômicas, muda as relações sociais, né? Muda-se o governo, a forma de governar. Então a gente estuda essas sociedades a partir, né, da produção econômica, a partir do açúcar, a partir do ouro, a partir do café. Uma coisa interessante sobre... Eu não podia deixar de falar, né, sobre essa questão do uso da mão de obra no plantejo, que é a mão de obra escrava. A gente precisa dizer também que essa inserção do africano no Brasil, né, vai criar uma sociedade muito interessante, que é a nossa sociedade hoje, né, de homens e mulheres mestiças. Né? Nós temos aí os nossos ancestrais, né? Todos nós temos como os nossos ancestrais ou o europeu ou o africano, e muitos de nós, eu creio que a maioria de nós temos 2 ancestrais, alguns até 3, né? Na minha família, por exemplo, nós temos 3 grandes ancestrais, que são o índio, o africano e o europeu. Isso forma, né, a sociedade brasileira, e não só essa ideia patriarcalista, né, de um pai que manda, né, de um homem que manda, enquanto os outros seres, né, estão submetidos a essa nossa vontade, mas também a ideia da nossa natureza, a forma como nós sentimos, como nós vemos as coisas, a nossa sensibilidade espiritual, às vezes, está muito ligado à nossa ancestralidade, é o que nos torna povo, né, e o que nos dá essa característica bonita, né, de um povo misto, de um povo mestiço, e que de várias misturas, né, de várias culturas. E é interessante lembrar também que quando se fala do africano no Brasil, né, não foi um indivíduo dócil, como muitas vezes é apresentado em algumas literaturas antigas, como o livro Casa Grande Senzala. Houve uma docilidade, houve, na verdade, uma resistência muito grande, ainda que a volta para a África era impossível, né, naquele momento, para aquele africano, até ele também descobrir que é possível ele fugir e se desenvolver aqui mesmo, né, que é onde vão surgir os quilombos. Né. Então a fuga, o assassinato, né, dos fazendeiros, o aborto, muito triste isso, né? As mulheres abortavam os filhos porque os filhos representavam para os senhores de engenho uma mercadoria, né, uma riqueza que ele nem comprou. Né? E certamente essa criança se tornaria, né, um escravo. Então, como uma ideia, né, de não deixar seus filhos passarem por todo aquele sofrimento, as mulheres acabavam abortando, causando problemas sérios para o senhor de engenho, né? Ainda que uma perda sentimental enorme, o que levava a uma outra doença, uma outra forma de resistência, que é o banzo, né? Que é o isolamento, né? A recusa a trabalho, né? Que, na verdade, hoje a gente entende talvez como depressão, né? E uma tristeza profunda, uma carência de voltar para casa, para a sua família, para o seu lar. Isso acabou entristecia o africano e ele morria. Porém, os quilombos foram uma das formas de resistência mais espetaculares, e a gente ainda hoje tem muitos reflexos desses quilombos, e até quilombos ainda existentes, onde, dependendo de governos, né, são bem vistos ou não. Hoje, propriamente, os quilombolas são vistos como homens gordos e preguiçosos, né, e a gente sabe que, na verdade, esses são resultado de uma série de outras questões históricas, mas representa a resistência do africano no Brasil. Né? E é óbvio que o açúcar vai ter uma mudança muito grande, né? Voltando aqui para o açúcar, vai ter uma mudança muito grande quando a relação entre Portugal e Holanda. A gente tem que entender que na produção do açúcar havia um parceiro. Os portugueses faziam isso em parceria com os holandeses. Os portugueses não refinavam o açúcar, né? Eles
tornava aquilo em barra, né, que são o açúcar chamado de mascavo, ou açúcar bruto, e os holandeses levavam esse açúcar para a Europa e lá eles refinavam e distribuíam. Uma parceria boa tanto para Portugal como também para a Holanda. Mas isso vai mudar quando vai ocorrer a união das coroas ibéricas, né, um assunto que a gente vai tratar depois, e essa relação entre Holanda e Portugal vai ficar um tanto quanto bagunçada, o que vai acabar levando à invasão dos holandeses no Brasil para controlar as áreas de produção do açúcar, né? E aí, depois desse período, né, com a saída dos holandeses daqui, eu já estou dando spoiler, né, com a saída dos holandeses, a produção do açúcar vai cair um pouco no Brasil e os portugueses vão ter muita dificuldade de se manter firme no mercado, mas aí vai surgir um outro produto que vai dar uma transformada, uma modificada na economia brasileira e também vai moldar a sua sociedade, que é o ouro. E a gente fala disso depois. Um abraço.